Goku, ele quer chegar no Cashmel, a distância é boa, e tá lá! Triple Kill, jogadaça do Goku! A Kabum libera o Nexus, eles ainda querem o Ace, sobrando jogadores, eles nem precisam disso, foca agora nesse objetivo, e a Kabum vem pra garantir a vitória na partida! Vai tentar as eliminações, a PEN vai caindo e vai partir pro Ace, neutralizado também o Matsukaze, só sobrou um jogador e tá lá! Ace Uppercut! E aí NTZ vai pra mais uma vitória no CBLOL! Boa noite, está no ar mais um Depois do Nexus e o CBLOL chega na sua rodada final, na sua fase final da fase de pontos. 2 vagas restantes ainda para os playoffs e muitas equipes ainda em busca dessas vagas. Então hoje eu vou conversar com os meus convidados sobre a última rodada, sobre todos os jogos e claro, sobre essas 2 últimas vagas aí para os playoffs junto com o Flamengo e com o Kabum. Quero começar dando meu boa noite então lá na ponta para ele, suporte do time da PEN. Também não teve uma das melhores semanas, mas veio aqui pra gente conversar bastante sobre essa fase da PEN. Boa noite, Jess. Boa noite, Xinha. Boa noite pra todo mundo aqui. Boa noite, telespectador. Sempre PEN, sempre legal, né? Tá aqui e vamos conversar bastante hoje, então. Bora falar bastante dessa PEN aí. Do lado dele, Tai, jogador da rota superior do time da NTZ. Esse tá entre os altos e baixos da própria NTZ, né? Já foi destaque aqui na seleção da semana, MVP e tudo mais, mas de novo uma semana não muito boa da NTZ. Boa noite, Tai. Boa noite, Tinha. Boa noite, Clara que tá aqui. Boa noite, pessoal aí de casa. E é isso. Vamos ver. Ainda tá em busca da vaga, né? Vamos em busca, vamos em busca. Tá em busca da vaga. Ele, que é um dos responsáveis por essa subida da tabela do time da Uppercut, claro, por quase confirmar já a vaga da equipe na semifinal, Lechase, caçador do time da Uppercut. Uma boa noite, seja bem-vindo, Lechase. Boa noite a todo mundo. Do lado dele, outro caçador. Mais um. Agora nós temos 3 caçadores em sequências aqui. Mas primeiro, Ranger. Ele tá lá na parte de cima, já tá classificado, tá tranquilo. Mas, Ranger, também não teve uma semana tão fácil assim. Acabou. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa, os convidados aqui, os casters. Infelizmente não foi a semana perfeita pra gente, mas serviu de aprendizado. E ele, que é o melhor caçador do mundo. GSTV, boa noite pra você. Boa noite, meu caro amigo também, que vão me ajudar bastante hoje. Boa noite, Xinha. Boa noite, convidados. Boa noite, quem está acompanhando. Uma semana que eu esperava que fosse mais decisiva. A gente poderia ter definido o último colocado, mas a T1 permanece na briga, permanece viva. E 2 vagas ainda em aberto. Muita coisa pela frente. Muita coisa mesmo. Boa noite, meu caro amigo, GSTV, jogadores, pessoal de casa. Realmente discutir um pouco, né? Porque agora a gente tá na reta final, não tem mais ponto de correr, é vencer ou vencer. Vencer ou vencer, e você participa com a gente como sempre, beleza? Entra lá no Twitter e manda a hashtag Depois do Nexus com a sua mensagem para os nossos convidados, falando sobre os jogos que vocês mais gostaram. Já dá seus palpites lá da seleção da semana. Quem você acha que a gente escolheu aqui para a seleção da semana lá no final do programa, beleza? Ainda hoje tem circuito desafiante, último dia também da última rodada da fase de pontos, então fica ligado, engatadinho aí com o DDN. Antes da gente começar falando dos jogos especificamente, vamos falar da classificação, que de novo tá tudo muito embolado ali entre 3º e 4º lugar, né? Primeiro lugar, Flamengo, pelo critério de desempate, tá na frente da Kabum, né? Em questão de tempo ali, ainda vão se enfrentar semana que vem. Uppercut 10, PEN 9, INTZ 8, Redemption 7, CNB 6, T1 4. Uma escadinha, né, GSTV? A única coisa que a gente teve definido assim nessa semana é que a Uppercut não pode mais cair. Então conseguiu permanecer pelo menos no 6º lugar para cima e também só a título de curiosidade. A T1 só pode nesse momento ficar à frente agora da Redemption e da CNB, então são os únicos 3 times que podem acabar sendo rebaixados direto aí do nosso CBLOL no 8º lugar. E o outro vai ter que jogar a série de promoção. A série de promoção. Isso. E a T1 só chega até 7º, então ou série de promoção ou direto pro desafiante já pra eles. Então, série de promoção seria um lucro, mais uma chance aí, né, de jogar uma série melhor de 5. Bom, vamos começar falando então de CNB e Flamengo, o jogo que abriu a nossa rodada no sábado. CNB precisando bastante da vitória para desgrudar ali da parte de baixo e sonhar com a classificação. E o Flamengo, claro, continuar buscando a Kabum, meu caro amigo, tava lá em cima.
É, aquela questão, né? Você vê uma CNB que realmente tenta, né, nessa fase final, se reerguer, fazer uma boa campanha. Um time que, mais uma vez, é uma organização que, mais uma vez, tenta investir nesses novos talentos. Mas, realmente, agora que a gente está chegando na reta final, comparado a outras etapas, definitivamente não foi, com certeza não foi o que a CNB esperava. Ainda disputa, né, ainda tem a chance de ir para uma série de promoção. E eu acho, vale uma menção aqui, já até pensando um pouco no futuro, caso vá para essa melhor de 5. É um time que não tem tanta experiência. Como se comportaria numa melhor de 5 contra o vice-campeão do CD, que lá no CD a gente tem vários jogadores experientes. Vários jogadores mesmo. E os times em embalada, né? Sim. Um vem de vitória e o outro vem... Um vem de vice-campeonato, Isso, sabe? De uma final, e o outro tá vindo de Sétimo tentar lugar. não ser rebaixado. Ranger, falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre o Shrimp principalmente. Foi um jogo até tranquilo pro time do Flamengo, mas tiveram alguns momentos que parecia que eu não tava meio que ligando pro que tava acontecendo, fazendo algo no automático, o Shrimp principalmente, né? Eu acho que esse jogo foi bem interessante. Eu tava ansioso para ver como ia ser o Shrimp contra o Mental. Ainda não deu para ver o 100% do Mental, então queria dar uma analisada no game dele. Acho que os dois times trouxeram uma proposta de early game, o que é interessante da parte da CNB, que eles não têm muito costume. E foi bem como você falou, eu senti algumas tomadas de decisões um pouco questionáveis por parte do Shrimp. Às vezes ele invadia um pouquinho sem pressão e foi punido apenas uma vez das 2 ou 3 que poderia ter sido punido. Então, no geral, eu diria que foi um jogo normal, assim. O Fla pegou vantagem no início e conseguiu fechar o game. Nada muito diferente nesse jogo. E aí, Eza, gostou também do draft das duas equipes? Gostou do jogo do Flamengo? O pai ficou forte nesse jogo aí, hein? Foi bem de Lúcio. Acho que os dois times mantiveram a proposta de cada time. Acho que a CNB, por mais que eles tenham colocado o Olaf, que é um jungle muito agressivo no começo, acho que as rotas em si da CNB ainda manteve, tipo o scaling, teamfight, que eles gostam bastante. Então acho que o Mental tentou fazer o jogo dele solo, assim, para ajudar as rotas, e o Flamengo manteve a mesma composição de sempre, que é snowballar a laning phase, o Shrimp fazer o que ele gosta de fazer no mapa, tipo, e sair matando todo mundo. Então acho que foi um jogo bem tranquilo pro Flamengo mesmo. O GSTV é complicado quando o Flamengo consegue pegar vantagem cedo também. Eles junto com a Kabum, principalmente, são os dois times que mais conseguem acabar com o jogo rápido, né, com a vantagem que tem. Sim, eu tô sentindo uma tendência do Flamengo de querer jogar o recurso pra mão do Goku nessas últimas semanas. Eles estão tentando trazer ele pra assassinos, a gente tá vendo Yasuo, viu Ari no outro jogo, então estão querendo realmente trazer mais uma maneira de jogar. Esse jogo ainda tinha, claro, o robô que podia acabar saindo com recurso, o BRTT que no final acabou ficando recurso para ele, então tô vendo que eles estão tentando algumas coisas diferentes. Acho que esse era um jogo que mostrou um pouco disso para mim. Em todo caso, para a CNB é um momento complicado, né? Porque olhando agora pro passado, parece que coincidiu a chegada do Mental, deles não conseguirem mais vencer, mas ao mesmo tempo a gente vê também que os outros times começaram a entender melhor como a CNB joga, começaram a banir Core, começaram a banir Azir, até acho que ficou a deixa do time da Kabum de ter feito isso no jogo contra eles e ter sido tão apagado o desempenho da CNB. Então não sei se realmente coincidiu ou se realmente tem relação essas duas coisas. A gente vê que a comunicação do time, principalmente na escuta lá do League News, a comunicação não flui muito bem com o Mental, que o inglês não tá ainda 100% ali na equipe. Acho que esse é um grande problema, né? A CNB parece que arrumou o que faltava de ter alguém mais agressivo, um jogador que buscava mais o jogo na selva, que foi o Mental. Eles testaram o Freire, não deu, né? Então já tiveram 3 oportunidades na selva e encontraram o Mental. Mas o que você acha que tá faltando aí pra essa CNB? A experiência mesmo em time? Não sei muito bem se é experiência, porque eles já jogaram CBLOL juntos, quase a mesma line. Então acho que teve tempo para ter experiência zero para eles terem pegado. Que já jogaram bastante jogo junto, ainda mais que é o split que teve muito jogo, né? Então acho que daria para eles aprenderem bastante. Eu particularmente acho que para mim o problema da CNB, não sei se foi a melhor ideia do mundo trazer um estrangeiro no meio do campeonato, no momento que eles estavam começando a ganhar jogos, que eles estavam começando a ganhar e mudar a lineup. Sempre é um pouco questionável, porque tipo assim, pode ficar melhor, mas também pode ficar pior. E eu particularmente acho que quando você traz um estrangeiro pro Brasil, ainda mais sozinho, eu acho que se não for um cara assim muito absurdo que vai fazer um diferencial enorme assim, na minha visão pelo menos não faz muito sentido. E aí, Letiz, você que joga contra o Mental na selva, que é da sua posição ali, ele é um cara absurdo, descomunal, às vezes como o Shrimp tem, né, mostra mecânicas assim surpreendentes ou não? Acho que ainda não deu muito para ver, mas a noção que eu tive dele como jogador é que ele não é... Ele tenta jogar para a equipa, só que como ainda não tem muita experiência a jogar com o time que está, não resulta muito bem. E neste jogo, por exemplo, eles picaram uma pick para ele conseguir rodar o jogo, mas acho que as rotas não tinham muito suporte para a jungle neste jogo e
dificultou muito o trabalho dele e acaba por não se conseguir mostrar como jogador, porque acho que os drafts às vezes também não ajudam muito. E o playstyle deles também acho que não coincide muito bem com a mentalidade que o jungler tem. É interessante isso também, né? Pensar que o jungler pensa de um jeito, eles montam um draft pro outro time, aí não encaixa o jeito do jungler jogar. E entra muito da comunicação que a gente vem falando, né? Porque realmente você acaba tendo essa quebra de línguas, né? Porque é o inglês com o português, mas aí de repente os 4 jogadores brasileiros não entendem tanto e o próprio inglês do mental de repente não é tão claro, enfim, fica aquela questão, aquele ruído, né? Eu diria, durante a comunicação. Bom, é mesmo, às vezes abre comunicação, a gente vê que muitos jogadores não têm o inglês, até os mesmos brasileiros ou os estrangeiros não têm o melhor inglês possível e imagina numa hora de ter que dar uma call rápida, deve ser muito difícil. Como eu falei, na escuta que sai no League News toda semana, dá pra ver a comunicação da CNB, que às vezes é o mental dá uma ideia, ninguém tá muito preocupado com a ideia dele, cada um tá fazendo o seu, e ele falando inglês, faz o time comunicando em português, então fica bem solto isso, talvez não teve o tempo mesmo do time se adaptar e arrumar isso. Como o Tai falou, concordo, chegar no meio da etapa um estrangeiro, adicionar um novo idioma, é uma aposta bem grande. Dá pra dizer que não se pagou, né? Por enquanto não, é isso não trouxe eles para as eliminatórias. Então, uma coisa que ajuda, independente de quem for para a sede de promoção, é que a sede de promoção é só dia 21 de setembro, né? Então, pelo menos isso vai ter bastante tempo aí para treinar. Tem muito, lembrando, acaba dia 10, né, de agosto, a fase de pontos, então o time já vai saber ali por um mês até quando ele vai enfrentar o segundo colocado ali do circuitão. Podem saber nessa semana, pode definir essa semana. Isso mesmo. Vamos falar agora então de KaBuM contra INTZ, segundo jogo aí do nosso sábado, os dois estão aqui para falar sobre esse jogo. O Tai já fez uma cara de que pula esse jogo aí, Tichinha, por favor. O que rolou, Tai, nesse jogo que você não curtiu? Pô, acho que a nossa composição a gente não podia dar vantagem muito pra eles no começo, não era muito difícil a gente voltar. Porque se olhar a nossa composição, ela não cria muita coisa. Tipo assim, a Pop não tem um engage muito bom assim, a não ser que seja no flanco. O Renekton é um champion que você tem que ganhar lane, etc. Então acho que essa hora aí, depois que a gente morreu, e depois a gente morreu em seguida no Arauto, acho que complicou muito o jogo pra gente. Acho que a gente não podia dar vantagem pra eles, a gente acabou dando, por isso que foi muito difícil. Tanto que depois que eles pegaram essas kills, o jogo só acabou praticamente. E aí, Ranger, do lado do time da KaBuM, quão importante foi esse double kill na sua mão, jogada no topo ali, depois da jogada do Arauto? Acho que eu concordo com a visão do Tai. No momento que a Kali pega um pouco de vantagem, fica bem difícil para qualquer um dos solo laners deles lidar com ela na side. A Kiana também é um campeão que joga bem rápido se ela ficar um pouquinho na frente, apesar de ela não ter pego nada no começo. O Karthus também pegou um pouquinho de vantagem, então ficou bem fácil de jogar. Eles também tinham uma bot lane bem irrelevante assim até uns 20 minutos de jogo. Coisa que fez com que a gente pudesse snowballar, pegar objetivos e não tinha muito como eles contestar porque ia demorar muito para eles chegar no pico de poder deles. Então o jogo foi bem tranquilo assim, a gente só foi pegando de pouquinho em pouquinho. Mas também é interessante que nós tivemos meio que uma volta da Sona Tankente, né? Voltando Sim. a aparecer, ganhando mais prioridade do que estava. Né? Ainda não tanto quanto já foi, mas mais do que estava assumida praticamente. E principalmente esse final de semana, no CBLOL, Zai Rakan se destacando demais, com muitas vitórias. Eu acho que são 3 forças agora na rota inferior, a Zai e Rakan, ou até o próprio Rakan sozinho, o Zai sozinho também estão fortes. A Sona tá voltando, como você falou, principalmente com o Tankente. E eu acho que também o Ezreal. O Ezreal é uma resposta muito forte para a Sona e Tankente, é o que se escolhe, acho que mais prioritariamente para jogar contra a Sona Tankente. Junto da Yumi, é uma escolha também muito boa. Então são 3 forças aí que a gente tá vendo na rota inferior aparecendo. O que eu gosto de ver a Sona é que ela abre espaço para algumas coisas um pouco mais malucas aí pelo resto do mapa, né? Como às vezes a gente ter uma Tristana com Nico nas 2 rotas solo, acho que dá espaço de você inventar ainda mais pelo resto do mapa. É bacana de ver isso acontecendo. Nesse jogo, mais ou menos assim, um pouco assim, de você também poder mudar essa rota do meio, poder jogar o Cork para a rota superior, muito baseado nesse matchup contra a Kiana. Então, acho que, de certa forma, a maneira como eles escolheram, acho que ainda tinha jogo, sim. Não acho que foi por aí que eles perderam. Ô Tai, uma derrota desse tipo preocupa vocês nessa reta final, onde vocês são os atuais campeões, estão defendendo o título aí? Preocupa um pouquinho, lógico, é uma derrota para ficar mais distante, mas o jeito como foi jogado? Acho que qualquer derrota pode ser preocupante, porque demonstra erros, né? Mas eu acho que tem que saber jogar direito o motivo da gente ter perdido e como a gente perdeu, porque no CBLOL praticamente qualquer time pode ganhar de qualquer time, porque tanto a KaBuM tava invicta e só perdia pra gente, e a gente perdia para outras equipes, então se eu for ver sentido, não tem muito, né? Não tem sentido. Então você não pode procurar muito isso. Então eu acho que esse jogo preocupa o fato que a gente teve um early game ruim e não é a primeira vez que a gente fez isso no campeonato, e é algo preocupante porque já faz bastante tempo que a gente está acontecendo isso e a gente tem que melhorar nisso.
Ezinha, você curtiu, né, essa derrota da NTZ aí pra vocês ali no momento? Foi bom, né? Então, pra gente foi maravilhoso, né, a NTZ ter perdido. Claro que a gente vai enfrentar eles ainda, mas... E o confronto direto tá 1 a 1. Eu achei um pouco arriscado a NTZ fazer uma composição de scaling, principalmente contra Kabum, que vem mostrando que eles têm um early game muito forte, um jogo muito agressivo no começo. E você optar scaling contra um time que tá mandando bem no começo de jogo é muito arriscado. Não vou dizer que é basicamente pedir pra perder, mas é muito difícil conseguir executar e conseguir fazer dar certo. Então acho que a NTZ basicamente perdeu tipo, no planejamento contra a Kabum, eu diria. Alguém que planejou bem, já falar bastante, foram vocês, né, Lechase? Onde você vê o ponto mais forte da Kabum? São os dois solo laners, que são muito agressivos, é o Ranger, a rota inferior. Pra você, onde você lê que é a Kabum mais forte nesse estilo de jogo aí? Eu diria que é o early game. De forma geral, eles jogam bem as rotas todas e ganham muitas leads early game, e isso dificulta muito jogar contra eles, porque esta meta, quem fica à frente e tem boas condições de vitória, consegue dar snowball facilmente num jogo, e eles ficam mesmo muitos jogos à frente. Ô Ranger, quanto tá facilitando o seu jogo ter o Weiser e o Jinkedo jogando com qualquer coisa ou coisas parecidas, né, pra vocês terem poder de draft, e principalmente pra você, tá facilitando? Facilita bastante, até porque a gente tem bastante flex entre os dois. Na época do Mundial, eu sempre brincava que era muito fácil o Ning jogar com o Rookie e com o Deshai, que o trabalho dele é muito fácil, e eu senti isso nesse time também. Eles têm uma lane muito forte, eles estão quase sempre ganhando, empurrando a lane, eles conseguem guardar a avançada na jungle, né, com a pressão que eles mesmos conseguem, e qualquer pequena informação que um jungler recebe ajuda muito a tomar decisão, às vezes faz você snowballar. Uma pequena ward que você coloca na jungle pode snowballar em algo muito grande, então facilita muito, principalmente porque nossos solo laners são muito fortes e nossa bot lane também é muito segura, então é bem fácil de jogar. E você vê a Kabum é a G2 brasileira ou a IG brasileira? Acho que tá mais pra IG, viu? Acho que Mais pra IG? é muito difícil comparar qualquer um com a G2. É viu? difícil, A G2 né? ela tem um estilo muito diferente, muito louco. Antes de passar desse jogo, eu queria Muito fazer uma pergunta louco. pro Tai. O Tai, algumas semanas você, falando numa entrevista, estava difícil achar motivação. Eu, pessoalmente, queria te matar ali naquela hora. Como é que tá o momento agora pra você? Como é que tá o momento pro time? Vocês estão agora jogando por vocês pra classificar? Você acha que mudou, virou isso? Cara, assim, falando mais de mim mesmo, eu acho que ficou um pouco mal interpretado o que eu disse, porque eu disse que caso você ganhe o campeonato, talvez pode desmotivar algum jogador ou não, mas eu também disse que motivação, querendo ou não, é pessoal de cada jogador. Não tem jogador que joga por X, joga por Y, então não tem como saber muito o que motiva o cara. Então eu falei que, assim, particularmente de mim, eu não estava desmotivado, estava questão dando o meu melhor, como sempre dei, independente de quem está do meu lado e quem está jogando. Mas eu falei que pode ter desmotivado alguns jogadores, só isso. Mas eu não acho que também, mesmo se você ganhar, é desculpa por você tá desmotivado. Não, e agora, cabeça pra reta final, como é que tá? Cabeça sempre continuar melhorando, porque eu acho que a gente tem, mais que falta pouco tempo, a gente tem como se sobressair também, porque no último split a gente estava tendo bastante dificuldade na fase de pontos e acabou que a gente ganhou. Mas que a gente ganhou 2 séries melhor de 5, 3-2, querendo ou não, é vitória, é vitória. Então acho que é só continuar melhorando e ver o que tá dando certo pra gente. É isso aí, vamos pra PEN e Uppercut, então um jogão, acho que o jogo do sábado mesmo, as duas equipes empatadas com 8 vitórias ali, além de ser um confronto direto entre elas, né, então valia demais esse jogo. E assim, pelo contexto que a gente está agora fechando, né, a tabela, é um jogo que foi crucial, com certeza, para a eventual classificação da Uppercut, que matematicamente falando, não dá para aqui bater exatidão, mas assim, é coisa de 90%, então assim, tá muito consolidado realmente essa terceira colocação, ou pelo menos a vaga para semifinal. Foi um jogo, mais uma vez, a Uppercut, né, que nessa reta final, eu acho legal quando o time consegue crescer, quando o torneio está indo mais, chegando para a semifinal e também a grande final. E a Uppercut cresceu na hora certa. Porque o time está evoluindo, está conseguindo fazer boas partidas. Você vê até na questão, o Skit comentou durante a transmissão, né, que ele já escutou a comunicação da Uppercut e para ele, né, é a comunicação mais limpa entre os times aqui do CBLOL. Então você vê que é uma equipe que, se encaixar a mecânica, a comunicação já é boa e vem numa crescente, tem tudo para ser um grande concorrente à semifinal. Ezinha, vou começar com você. Deixar o Lechase que foi vitorioso pra já. Ah, que isso, cara. Vocês camparam o top, acabaram com o Fitz.
Fizeram o planejamento, o que rolou? Foram muitas decisões e brigas por objetivo que foi até contestado, vocês falaram bastante disso pro domingo. O que aconteceu nesse jogo? Onde foi o ponto mais fraco aí da PEN? Cara, acho que pode parecer que a gente meio que não estava conseguindo pegar objetivos no jogo, principalmente os dragões, mas acho que foi por questão de opção dentro de jogo algumas vezes, porque a nossa composição 5 contra 5 era muito difícil de a gente conseguir lutar e encaixar uma boa teamfight, só que acho que a gente acabou sendo muito lerdo, porque uma composição de 1-3-1 que, por exemplo, a Kabum que faz muito bem, com duas solo laners que gostam de pressionar bastante essa side e tal, acho que a gente foi um pouco lerdo nesse sentido, então acabou que demos muito espaço para Uppercut e conseguir sempre se agrupar, principalmente na rota do meio, eles juntarem a teamfight que eles gostariam. Então acho que foi mais esse deslize nosso de ser um pouco lerdo e não tomar decisão assim rápida de pressionar as side lanes, eu acho. Numa luta que vocês fizeram no Dragão, eu lembro que eu tava fazendo no jogo, que depois de vocês terem dado 2 pick-offs no mesmo lugar ali pro Barão e tal, vocês foram fazer uma luta no Dragão, não sei se foi essa, vocês jogaram tudo na Sejuani. O que rolou ali? Era realmente o foco tirar a Sejuani pra disputar o objetivo? O que vocês queriam? Então, pra ser bem sincero, acho que eles já tinham 2 dragões de montanha. Já. Então, pegar mais um era muito irrelevante, sabe? E a gente, com a nossa composição de 1-3-1, a gente pegou o Barão, que é o que você quer nessa composição. Assim, infelizmente tomamos decisão de, tipo, não vamos deixar o terceiro dragão de montanha para o time da Uppercut. Aí foi onde a gente perdeu, basicamente. E do outro lado, a Chase e a sua Uppercut, que venceram, que dominaram todos os objetivos. Ele, Chase, concorda com a análise de jogo aí do Ez? E pra você, por que a Uppercut foi a vitoriosa? Acho que nós dentro do jogo sabemos jogar mais para as nossas condições de vitória do que eles. Eles, como o Eza disse, eles tinham uma comp de 1-3-1 e deviam jogar mais com as sides e menos no bloco 3. E nós era o oposto. E nós acabámos por encontrar algumas windows que eram favorecidas para o nosso lado. E foi por isso que ganhamos. Sobre a comunicação que o GSTV falou, você sente que a comunicação dessa etapa está melhor do que a da etapa ali passada? Como é que você sente a comunicação da Uppercut no momento? Eu diria que está a melhorar. Sempre tentámos focar a comunicação como uma coisa para melhorar, que é muito importante ter uma boa comunicação. Eu não diria que a nossa comunicação está no nível em que nós queremos, mas acho que está num nível razoável e acho que isso ajuda bastante dentro dos jogos de CBLOL. Sobre o seu individual, teve umas semanas aí que você passou na reserva, né? O Ryoga estava jogando, e aí quando o Scrap2 voltou, praticamente você voltou junto com ele. Como é que foi para você esse tempo na reserva? Deu uma motivação, um gás a mais? Foi importante para você, para essa etapa? Nós, quando não tivemos o Scrap, acho que tivemos muitos problemas. Um deles era, nós não sabíamos como é que haveríamos jogar cada jogo. E isso para um jungler nota-se muito dentro do jogo. Às vezes quando o jungler está perdido parece que está a trollar completamente. Isso aconteceu-me muitos jogos e quando ele chegou ganhámos. Ele traz dá muita direção aos jogadores e isso a mim ajuda-me bastante, tanto nos drafts como também no jogo e nota-se pelas nossas performances. A diferença, né, GSTV? Depois que o Scrap2 também chegou, o time também deu uma arredondada aí. Sim, sem dúvida. Acho que até eles comentaram em uma entrevista que o Scrap ele direciona melhor os treinos, prepara melhor o que eles querem usar durante a semana, o que eles querem fazer. Então, essas direções são sim bem importantes. Vamos para Redemption e Team One, quarto jogo aí do nosso sábado, outro jogo muito importante para as duas equipes. A Redemption que vinha de 4 derrotas seguidas, também mal, e a Team One que precisa vencer para não ser rebaixada direta. Acabou de subir, né, meu caro amigo? Se rebaixada direta não dá. E é aquela questão, né? A gente tá falando de uma perca que tá na crescente na reta final e a Redemption é o oposto, né? Tá numa decrescente, uma equipe que caiu muito de rendimento. É impressionante porque fez um começo de etapa bom. Lembrando, é o semifinalista da primeira etapa também, num 3-2 contra a NTZ, então ficou ali a um jogo De ir pra final? de ir pra grande final, enfrentar, né, naquela oportunidade o Flamengo. E é curioso porque assim, a gente sempre sente o Zou como uma engrenagem do time. Só que agora eu já não vejo mais que o problema pode ser o Zou. Eu acho que o time todo se desencontrou, né, nesse final de etapa. Um time um pouco apático, as tomadas de decisões não tão boas. E a T1, claro, que não tem nada a ver com isso, aproveitou o momento. Méritos aqui da T1 que ainda mantém o sonho vivo de permanecer no CBLOL, mesmo com a derrota do domingo. E é interessante, eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer com a Redemption, porque tem chance até de jogar. Eles ainda têm chance de ser rebaixados direto. Sim. E também de jogar uma série de promoção. Então, que situação delicada. Só que também ao mesmo tempo eles podem ir para a semifinal, né?
Então qual é a Redemption que vai ser? A da semifinal? É agora. Ou de uma série de promoção, talvez? Acelera ou breca ali. Ranger, eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que esse time da Redemption é muito melhor do que tá jogando. Ou melhor, se não for muito melhor. O que você acha que tá faltando? Você concorda com isso? Eu acho que, sabe, individualmente tem mais time aí. Tem pelo menos os nomes dos jogadores e no gameplay que a gente já viu aqui. Eu acho que a Redemption com o Glowcore muda bastante de identidade. Ele é um cara que se mostrou mais confortável com picks de split push para jogar um pouco mais na side. E a Redemption, historicamente, sempre foi um time que gostou muito de 5 contra 5. Eles sempre apostaram muito no early game forte. Split passado, o Zwon teve um ótimo split jogando de Shinzal, Camille, Jarvan. Essas coisas que você começava no red e forçava o jungle a trocar side. Acho que a Redemption era muito boa para jogar pro bot. E eles mudaram um pouco de identidade, trazendo o Glowcore. Acho que isso pode atrapalhar um pouco. E também concordo com o ponto do Toboco. Acho que eles estão um pouco... eu acho que eles não estão concordando muito bem de como que eles querem jogar. Dá pra sentir um pouco de lentidão na tomada de decisão deles. Às vezes eles não setam o objetivo tão bem. Eu acho que eles só estão um pouco desleixados no macro, eu diria. Eu acho que isso está atrasando bastante eles. E aí, Thay, você que tá lá na rota, jogou já contra o Glowcore, ou pelo menos, né, Glowcore e o Niu ali. O que você acha dos dois? Como é que você vê a Redemption? O problema é no top, não é? O time inteiro? Cara, não sei exatamente qual que é o problema. Se me perguntar assim, mas eu particularmente acho que o Niu, como o Ranger falou, faz mais sentido pro time deles, porque o Niu é um cara que ele sabe te fightear muito bem. Tanto que se você prestar atenção nele, até nos jogos que a Redemption jogou bem, o Niu fez umas plays muito boas. Teve até o jogo contra o Flamengo, que todo mundo falou do quadra kill do White Lotus, mas quem fez a jogada toda foi o Niu, que pegou um ult de Nico em 5, então eu acho que ele é muito importante para a equipe. Eu acho que ele tem que estar jogando bem para eles jogarem bem. Mas eu acho que igual o Ranger falou, eu acho que eles estão um pouco perdidos nas ideias. Eu acho que a Redemption sempre foi um time que quer jogar 5v5 e eles estão tentando jogar muito pra side, eu acho, e meio que não tá dando certo pra eles. Do outro lado, né, GSTV, a T1 apareceu. Acho que o melhor jogo do Ryuzaki, Claro jogou muito bem também. O time tava redondinho, claro, aproveitando também da má fase da Redemption, mas jogando muito bem, T1. Sim, acho que até se confirma pelo jogo do domingo. O T1 jogou bem mesmo essa semana. Teve uma evolução, talvez é o reflexo de finalmente eles se prenderem a uma lineup, a manter os jogadores treinando e vindo sempre o mesmo time pro stage, que foi uma coisa que, apesar da gente criticar durante a etapa inteira as escolhas que eles fizeram, principalmente em torno do Ryuzaki, é mais importante talvez ter o time fixo do que ficar mudando toda hora. Já que vai ser o Ryuzaki, não fica Ryuzaki uma semana, Forlan na outra. Prepara pra isso, prepara tudo que vocês têm numa coisa só e talvez tenha sido isso que é a equipe ajudou. com mais substituições, inclusive. Não, por muito. Muita substituição que eles fizeram na etapa. E finalmente eles conseguiram fazer bons jogos, né? Mesmo com a derrota no domingo, mas aquela coisa, talvez tenha vindo isso tarde demais, né? Porque tabela e a pontuação que eles têm já pune muito essa T1. Você acha que dá ainda pra T1? Dá pro Murilão, pro capitão? Então, eu particularmente acho que a T1 jogou melhor essa semana. Acho que eles estavam numa situação da tabela que eles não tinham mais nada a perder. Então acho que esse foi o ponto-chave para eles melhorarem e jogarem. Eles estavam jogando muito para cima. Todas as rotas sendo muito agressivos, o jungle tentando criar muitas jogadas. Eu acho que, por conta que eles não têm nada a perder, acho que todo mundo, tipo, vamos jogar aí, joga mais leve, joga mais pra cima. Todo mundo, acho que, tipo, não sei como é que tava a comunicação deles, mas com certeza, tipo, sempre vai fluindo melhor. Quando todo mundo, tipo, vamos aí, não dá nada, entendeu? Acho que eles jogaram muito bem. Em questão da Redemption, acho que eles estão ainda naquele má fase, igual a gente estava. Quando você começa a perder tudo em seguida, nenhum planejamento, nada que você tenta fazer dar certo, você fica, tipo... Pô, será que chegou no limite? Será que vai continuar assim? Se você tentar fazer alguma coisa nova, dá errado, então, tipo, é muito complicado uma situação. Então, só depende deles pra sair dessa situação, mas espero que eles não saiam, né? Sobre a comunicação que você estava falando, tava uma gritaria aqui no estúdio nos jogos da T1, principalmente o Takeshi, que é seu brother aí, seu amigo. Ele adora gritar. Ele adora, né? E deve estar no momento pra ele também, que não é fácil na carreira estar passando por isso, né? Com certeza, acho que o Takeshi é um dos jogadores mais emocionais, assim, que eu conheci. Ele dá o sangue, assim, pelo jogo, não importa se
é fase de pontos, semifinal, final, acho que ele sempre dá o melhor que ele consegue, ele sempre tenta motivar muito a equipe, e eu acho que acrescentando com o Lusca, acho que o Lusca também tem esse perfil de ir pra cima, chamar responsabilidade, jogar pra cima, gritar. Então acho que a fusão dos dois aí acabou que é uma T1 muito barulhenta aqui no estúdio, né? E voltou a vencer, né? Então, importante. Se continuar os barulhos, acho que eles vão fazer mais ainda, né? Se der certo para as Tinha vitórias. ganhando, e se for uma superstição que gritar tá funcionando, filho, pode gritar o quanto você quiser. É isso mesmo, vamos então para Uppercut e Kabum, primeiro jogo do domingo aí, também um jogão muito importante, principalmente para Uppercut. GSTV, Uppercut veio, bateu de frente, mostrou seu jogo e ganhou da Kabum. E sabe uma coisa que é engraçada? Depois do Nexus que eu fiz, a gente tava falando bastante do N. Que ele já não tava mais aquele jogador do ano passado e tal. Até lembro que eu citei que eu lembrava do N com campeões mais agressivos. E até citei a Kali. Só que no ano passado nem tinha essa Kali, então não jogou. Mas ele jogava de aço, ele jogou bastante LeBlanc. de Zoe. Ele teve alguns jogos de Vladimir, que acho que já é assim a cara dele aí dentro das escolhas. Mas ele tinha essa escolha mais agressiva mesmo. E eu gostei de ver ele no domingo jogando com essa Kali. Achei que realmente casa com o que eu espero ver do N. Eu senti uma uppercut bem agressiva, uma uppercut buscando o jogo. Senti que, de novo, quando o Damage entra no jogo, é um time que é muito mais forte. E essa comunicação, essa sinergia que ele tem com o Lechase ficou ainda mais evidente no domingo. Mais um dos motivos de eu ter, acho que, pedido tanto pro time da uppercut trazer de volta o Lechase quando eles estavam indo e voltando com o Yoga. Porque quando funciona essa dupla, quando funciona, parece que é uma coisa que é antiga, sabe? Na história do jogo, do League of Legends, que é o jungler e o suporte andando juntos. A gente já nem comenta mais tanto isso. Mas quando isso funciona direito e bonito como foi nesse jogo, é outra cara que o jogo toma. E aí, Ranger, vou começar com você. O que rolou nesse jogo aí de tão ruim pra vocês? O que não deu certo? Novamente a Uppercut deu no draft prioridade pra Zay e Rakan, igual fizeram no sábado. Onde que vocês foram pegos aí? Eu acho que a gente não deu as prioridades certas. A gente sabia exatamente que eles iam jogar, a gente escolheu... A gente sabia que eles queriam jogar de Zay Rakan e sabia que eles iam voltar de Kali na primeira volta, então a gente já meio que escolheu tudo como a gente queria. A gente counterou, né, teoricamente, quatro roles, com exceção do top, que eles escolheram de last pick, e ironicamente foi o que mais ganhou. Então, assim, eu acho que a gente se preparou bem, a gente conseguiu ler o que eles queriam fazer, mas acho que a gente não tinha coisa tão forte quanto eles tinham. Acho que Zay, Rakan e Akali estão bem fortes nesse patch, a gente não priorizou, mas a gente também não jogou bem, assim, mesmo com o draft que a gente teve, a gente poderia ganhar, sim. E a gente só não estava na mesma página como time, assim. Eu acho que a bot lane queria jogar o jogo de um jeito, queria escalar um pouquinho mais, não queria que acelerasse o jogo pela parte de baixo, e eu queria jogar muito rápido, eu queria realmente fightar com os Skarner o máximo possível o tempo todo. Então acabou que a gente não estava na mesma página, e isso eu acho que foi a parte mais importante. Confronto dos dois aí. E aí, Lechase, e pra você? É difícil sempre enfrentar a Kabum, né? O time que tá lá na parte de cima que joga muito bem, mas vocês deram um nó e conseguiram entender muito bem desde o draft. Com os 2 dias do final de semana, vocês deram prioridade pra Kali e pra Zaya, foram muito bem. Como é que foi pra vocês o planejamento e esse jogo aí contra a Kabum? O planejamento foi parecido ao de sábado. Tentámos ter uma identidade parecida em termos do que Champions é que íamos utilizar, e sabíamos que eles podiam estar já à espera, visto que já tínhamos mostrado esses Champions no sábado. E acho que o draft correu bem. Acho que não estávamos muito à espera deles depois poderem picar ao lado quando puseram o Salas numa lane, mas acho que não foi grande problema. Acho que o início do jogo ia ser muito difícil de jogar, tanto que o level 1 não havia nada que pudéssemos fazer, então tivemos de aceitar. Mas eles fizeram 2 erros que lhes custaram muito o controle do jogo, e a partir daí a nossa comp é muito fácil de executar, e eles já não tinham muito manobra de voltar para o jogo. É um jogo legal de se ver, né? Um jogo bacana, um jogo tem jogado em alto nível, a partir da parte de cima da tabela, né? O Uppercut dando tudo pela vaga. Então, acho que os dois times mantiveram a proposta que mostraram no dia anterior. Eu acho que eu concordo só com o que o Ranger disse, que acho que eles jogaram mal só essa partida. Eu acho que em questão de escolha, possivelmente a Kabum sabia que o que a Uppercut ia pegar, e acho que a Uppercut também sabia que a Kabum ia pegar. Acho que foi só quem jogasse melhor na composição de cada um. Então acho que a Kabum só não estava num dia bom, e possivelmente se colocasse eles para jogar
novamente na mesma composição, talvez o jogo seria diferente. Ô, Thay, o que tem um mal nos top lane? Que às vezes o top lane que precisa se sacrificar e morrer. Esse final de semana do Fitz, ele precisou, né? Ele foi aquele mal que o time precisava ter, aquele cara. Os 2 jogos também ele foi focado, né? Teve toda a atenção. É difícil jogar no top. Cara, é que top lane é difícil, porque tem hora assim que você vai estar em uma posição ruim, que, tipo, você não consegue arrumar os minions, né, na posição que tá. E se o seu jungle não estiver lá pra te ajudar, eu acho que é quase inevitável você morrer. Ou você, tipo assim, vai morrer, ou você vai abrir mão de muito minion, tipo assim, 20, 30. Tanto que tem até, sei lá, jogadores competitivos que quando a wave tá ruim, o cara vai e se mata só pra tentar arrumar só. Porque é melhor do que deixar ficar ruim. É, top laner, né? Eu não entendo, eu nunca vou jogar top. É uma Lane de lane. maluco. É uma roda. É o que eu sempre escuto, que é lane de maluco. Tem que saber sofrer, tem que saber sofrer. Tem que saber sofrer. Legal, vamos para a Paint One então, aí que tem que saber sofrer. O Wes acho que sabe um pouquinho essa semana sofrer. Paint One, o jogo segundo desse domingo. Já vou falar com você, Eza, falar com o Jess TV aqui antes. Já não tinha sido um grande jogo da PEN, mas um ótimo jogo da T1. A expectativa era alta para essa partida. Era alto, até porque tava valendo bastante na tabela pros dois, né? A T1, se continuasse vencendo, tava muito mais próxima de sair, né, do 8º lugar, coisa que agora já ainda mais difícil, né? Ainda uma situação bem complicada como eles fecharam essa semana, e a PEN brigando para manter, né, para tentar fixar essa vaga aí no top 4, para estar realmente um passo à frente nessa vaga do top 4. Então tinha, como eu disse, muita coisa em jogo, 2 times que vieram do circuito, mas que num momento já bem diferente, a PEN era sim favorita. Acho que para esse jogo, algumas coisas não saíram exatamente como eles queriam, mas eles conseguiram acabar vencendo, né? No final, a hora que eu tô assim, não vai dar mais, uma luta, deu tudo certo, resolveu, acabou o jogo. Então, às vezes tem esse momento, né? Esse brilho, a hora que as coisas saem do controle do outro time e você ganha. Eza, na coletiva ali, o John Rey falou, venceu, mas não convenceu. Você concorda aí com as palavras do John Rey? Ah, com certeza eu concordo. Acho que jogamos muito abaixo do que mostramos na semana passada, principalmente que a gente estudou muito, a gente se esforçou muito, né, durante a semana para vencer o Flamengo, porque se naquela semana a gente não tivesse ganhado de 2-0, ia ser a gente já tá numa situação muito complicada na tabela. Então a gente deu, tipo assim, não tô dizendo que essa semana a gente relaxou, algo do tipo, mas com certeza na semana passada a gente se esforçou mais do que essa semana. Então acho que essa semana, mecanicamente, os 5 jogadores jogaram muito pior do que já mostramos, e em questão de planejamento também acho que a gente não conseguiu se adaptar tão rápido. Você sentiu uma T1 realmente melhor do que das outras vezes que vocês enfrentaram, ou foi mais vocês que estavam desse estilo aí? Porque a T1 fez um bom jogo também. Então, como eu disse anteriormente, a T1 acho que jogou muito bem no sábado, e a gente estava ciente que eles ia vir com tudo para cima, porque se eles ganhassem da gente nesse jogo, possivelmente eles estariam quase fora ali de ser rebaixado direto. Uhum. Então a gente sabia que eles iam vir para cima com tudo, ia jogar bem. Eles mostraram isso dentro de jogo. Acho que se eles não tivessem dando uma trolladinha, talvez eles teriam ganhado da gente. Tô fazendo uma análise calma aqui, né? Nós temos lá o Uppercut que tá muito bem em 3º lugar. Sim. A PEN que teve uma semana já mais ou menos. Aí tem uma NTZ que também teve uma semana mais ou menos. A Redemption que tá pra baixo. Acho que a PEN perde força nessa disputa pela 4ª vaga, aí já meio que cravando a Uppercut em 3º. É engraçado porque a gente ainda tem o PEN-TZ, né? E assim, como confronto tá 1 a 1 ainda, de repente, o jogo entre as duas equipes vai ser, né, o da 4ª vaga. Porque realmente, eu hoje, se fosse apostar, colocaria o Uppercut em 3º lugar. Como eu falei, a chance é muito pequena de tirar ele de lá, porque eles estão, primeiro que eles estão bem. Zicar. Não, quem zica é o melão. Tá zicando. Não, quem zica é o melão. Relaxa. O Letícia está, para. Quem zica é o melão, não tem nada a ver com essa história. Aí o que acontece? Eu acho que acredito que as duas vagas vão ficar realmente entre eles, porque Redemption, como a gente vem falando nessas últimas rodadas, não vem fazendo uma boa campanha, né? Se não estou errado, 6 derrotas seguidas. Sim, já. acho que 5 sim. derrotas seguidas. Então, assim, você vê que é um time que não está se encontrando nesse momento na tabela. E acho que PEN e NTZ, na verdade, chegam com forças iguais. Eu não consigo ver nesse momento uma grande diferença entre PEN e NTZ. Queria mandar uma pergunta pros dois ali. Ó. Queria saber se vocês se veem nesse momento como rivais dessa vaga, se realmente chega em casa e olha assim, vamos torcer contra a NTZ, vamos preparar pro jogo específico, como é que tá sendo esse momento aí de reta final? Eu acho que sim, mas tipo, a gente não pensa muito nisso, porque se a gente perder pra T1 ou pra Uppercut antes capaz de nem chegar nesse ponto que nosso jogo contra a PEN vale alguma coisa.
Então acho que a gente tem que trabalhar dia após dia, jogo após jogo ainda. Mas eu acho que se tudo correr como a gente planeja, né, que é vencer essa próxima semana, tem muita chance do nosso último jogo valer a vaga direto mesmo. E você, Eza? Eu concordo com o Panis aqui. Acho que... Como posso dizer? Já faz semanas que acho que o time fica desejando mal pro outro, assim, sabe? Tipo, nossa, Começou o segundo turno, já tava começando. Tomara que perca pra gente ficar melhor na situação da tabela. Acho que isso é normal. Mas como o Theo mesmo disse, acho que a gente tem mais 2 confrontos, principalmente essa semana contra a RDP, que é um confronto direto, e eles querendo ou não, tá numa má fase, mas se a gente perder pra eles, vai que eles animam e, opa, vou pegar essa 4ª vaga aí. Então acho que primeiro a gente tem que focar nessa semana, e aí possivelmente vai ser PNTZ pra disputar essa 4ª vaga aí. Eu espero que a gente já esteja classificado, mas se for, Panisa, acho que tu rodou, cara. Clipa. Eu não quero hypar, mas tem uma grande chance de acontecer isso. Grande. Grande, é pior que Eu a diria chance que é é grande grande, mesmo. porque assim, Ele tem uma tabela meio parecida, né? caso elas vençam o mesmo número de jogos nessa semana, elas chegam assim pra próxima. E ao mesmo tempo, ainda se a NTZ vencer uma a mais do que a PEN, então a NTZ vencer 2 e a PEN uma, ou a NTZ vencer uma e a PEN nenhuma, ainda vai chegar valendo a vaga pro último jogo. Então é uma grande chance. É mais de uma combinação, numa coisa muito específica. Ih, o Eza já fez uma carinha ali. Vamos esperar, vamos Eu esperar. tô hypado. porque eu já falei isso e certeza que alguém já clipou, mas Já. eu já vou virar meme. Vai. Então, Mas às vezes é meme bom ou meme ruim. então, Depende. mas vai ser meme, de Vai qualquer ser meme, forma. né? Não, e assim, quem perder e ficar em quinto lugar, fica aí 4 meses de férias, né? Ninguém quer ficar de férias nesse tempo Não, todo. os caras querem disputar a chance pra quem então. sabe pro Mundial, né? Então, é muita coisa de jogo. Vamos falar de INTZ e CNB. A INTZ que vinha de derrota e também precisava urgente dessa vitória. A CNB também que vinha de derrota. Mas, meu caro amigo, foi outra NTZ, né? Uma NTZ bem diferente da NTZ do sábado. É, aquela história, né? Quando a gente vê o Chile naquele dia estrelado, naquele dia que ele tá funcionando, que ele tá rodando o jogo junto com a INTZ, é um outro time. É o time que a gente tá esperando de ser aquele que foi da primeira etapa, né? O grande campeão da primeira etapa. Só que ainda assim, claro, há ajustes que tem que ser feitos. CNB mais um jogo que, sabe, não rendeu, não rodou. Um time que nessa reta final tem encontrando dificuldades para emplacar a sua gameplay. A gente até já falou um pouco do mental aqui, dessa questão da comunicação. De repente, agora faltando 3 rodadas, pode até ser interessante trazer de volta os caçadores brasileiros para tentar trazer, né, um pouco mais de coesão dentro da comunicação. Mas de qualquer forma, a NTZ, por isso que eu falo até que a NTZ e IP não se tanta diferença. Porque você vê, nesse jogo a NTZ vai lá, faz uma boa partida, então tem tudo para realmente, na última rodada, o PEN-TZ, quem sabe valer essa 4ª vaga. Aconteceria, e Thay? Foi outra NTZ pra vocês? Acho que os erros que vocês cometeram no sábado não aconteceram, foi bem melhor. Como é que você viu essa partida? Cara, por mais que a gente ganhou, eu particularmente não gostei muito do nosso jogo, porque acho que de novo a gente saiu atrás no early game e, como eu disse antes, eu acho que é um meta que depende muito do early game. Tem jogos que você sai atrás e você não consegue voltar de jeito nenhum, dependendo dos picks que você tem. Mas eu acho que a gente soube manter a calma, ainda mais depois que a gente perdeu o sábado, a gente, querendo ou não, a gente voltou com a mesma volta de picks, que era só de tanque quente. Porque a gente chegou e levou em consideração que eu acho que a gente só jogou mal, que não foi em questão de pique, assim. Eu acho que se a gente jogar mal, qualquer pique vai parecer ruim. Vai ser ruim, né? Então, eu acho que a gente jogou melhor sim, acho que a gente soube rotar melhor o mid-game, mas também a gente não saiu tão atrás assim, como a gente saiu contra a Kabum. Acho que tem bastante espaço pra gente melhorar ainda o nosso early game, etc, pra gente não sair atrás, mas eu acho que a gente jogou um pouquinho melhor do que sábado. E aí, Ranger, você que tá lá em cima vendo essa disputa acirrada por essa vaga, esse NTZ que, pelo jeito, ficou com a line titular mesmo da que foi campeã, né? O Micão faz um tempo já que não aparece. Gostou dessa partida deles? Acho que não me convenceu muito, apesar de, como o Thay falou, eles não ficarem tanto atrás quanto eles ficaram contra a gente. Eles ficar atrás já é algo preocupante, ainda mais contra um time, né, teoricamente da parte de baixo da tabela, que é a CNB, é um time um pouco mais fraco. Eles não poderiam ficar atrás assim. E vendo o lado da CNB, eu acho que eles não conseguiram vantagem o suficiente para encaixar a composição deles, tendo em vista que com 2, 3 itens ia ficar bem difícil deles lutarem, porque com a Nico, a Tristana e a Sona todos juntos assim ia ser bem difícil deles ganhar qualquer tipo de luta. Então, acho que foi um draft bem interessante da NTZ, uma proposta um pouco diferente do que a gente tem visto. Essa Tristana tá ganhando bastante força no meta. E eu gostei de ver eles jogar, eu acho que a bot lane jogou bem melhor
do que eles jogaram no sábado, mas eu não sei se foi porque foi contra o PBO e o Vavel e o Dudes e o Cells tem uma lane mais forte, mas a bot lane em si teve uma melhora significativa. Mas TV, você sente falta aí do Micão? Ou pra você a CNTZ tá fechada? Olha, eu acho que são coisas diferentes que o Micão traz pro time. Da maneira com que eles jogaram essa semana, não sei se o Micão seria uma peça melhor. O Mills com certeza é um cara que faz muito bem a função de jogar como um atirador com menos recurso, mas que as partidas que tinha recurso no Micão eram partidas muito fortes também do time da NTZ. O Então, jogo dele de Zaya muito bem, que eu me lembro. basicamente os jogos de Zaya deles foram muito bons, até que ele teve 2 destaques jogando exatamente de Zaya. Então, eu não sei, nesse momento, nessa composição, nesse draft, talvez até nesse patch, vale mais a pena você ter um Mills. O Mills é uma peça boa que você coloca na sua composição, mas eu acho que principalmente por eles estarem conseguindo, na minha visão, ter uma comunicação melhor, conseguir resolver melhor os problemas, parece que o jogo não tá perdido, sabe? Eles conseguem, talvez... Esse é um jogo que mostra mais ou menos isso pra mim. CNB tinha todos os dragões, a NTZ começou a ficar atrás em torre e eles começaram a responder, começaram a reagir. Eles perdiam uma torre, mas eles levaram do outro lado, aí perde uma, leva 2. Então eles tinham reação no mapa, acho que isso é uma das coisas que eu me lembro mais da primeira etapa com o Mills. Então acho que essa lembrança da primeira etapa é uma coisa importante para eles também, ainda mais agora que é um momento que eles têm que se superar para chegar na vaga. Vamos falar então agora de Flamengo contra Redemption, o último jogo do nosso domingo. Então, de novo, situação das duas equipes bem diferente. Quero começar perguntando aí pro Lechase, porque o Shrimp acabou com esse jogo, né? O Shrimp jogou muito bem, foi bem melhor do que no jogo de sábado, correu menos riscos. E a partida, mesmo que tendo esse começo aí um pouco assustador, andou tranquila pro Flamengo, né? Sim, acho que o Shrimp jogou muito bem esse jogo. Eu achei o draft do Flamengo um pouco interessante, não percebi essa pick do Galio. A única razão, acho que vejo que faz algum sentido é que ficava bem na comp para dar suporte ao engage do Jarvan, mas fora isso não percebi. E pronto, acho que eles aproveitaram muito bem os erros da Redemption. O início correu um bocado mal, eles estavam para trás, mas depois começaram a fazer plays e resultava tudo e começou a ficar muito fácil para eles. Ô Thais, esse Galho no top aí? E aí? Ele rolou algumas mudanças do Galho no patch 9.14, principalmente alguns nerfs em mecânica dele, né, de dar o taunt lá, provocar com flash. E trouxeram no top, eu fui ver os dados na hora do jogo, não tinha acontecido uma vez no mundo inteiro esse Galho no topo, foi a primeira vez no mundo todo, e aí? De todas as etapas do mundo inteiro, todas as ligas, foi a primeira vez no mundo todo que apareceu o Galho. Assim, eu acho que as mudanças do Galho meio que nerfou ele bastante, porque eu acho que o Flash W era uma play dele que era muito fácil de executar e, tipo assim, meio que estourava uma fight, matava um cara rápido, e era um negócio muito forte que o campeão trazia. Eu, particularmente, não gosto muito dele, mas acho que todo mundo sabe que o Robô é um jogador muito bom de tanque. Tem vários jogos que ele joga de Ornn, de Galio, que são picks que não parece muito lá fora, mas ele faz funcionar aqui no Brasil, então eu acho que é o que importa pra ele. Se está fazendo o time dele vencer, eu acho que mal tem. Você sente o Flamengo já, antes de você falar, já testando? Eu acho que sim, mais uma vez, né? Como eu falei já anteriormente, acho que eles estão cada vez mais trazendo recursos de uma maneira diferente no mapa, trazendo pro Goku. Acho que ao mesmo tempo também é bom eles tentarem sempre relembrar as raízes do Flamengo, que é o robô com tanque, é o recurso, é um atirador que cresce realmente na mão do BRTT, então essas coisas acho que é importante eles estarem sempre jogando para os dois lados. Mas só para trazer um pouquinho do Galho, o Robô falou em entrevista ontem, né, falou na coletiva que ele, quando viu as mudanças, ele se lembrou que faziam bastante a Glória íntegra e andando mesmo com o W ativo quando você tem a Glória íntegra. Então ele disse que começou a testar. A passiva também tá um pouco mais forte, né, recebeu os buffs durante esse patch, então ele falou que considerou que os números estavam bons e que ele queria testar, que ele queria trazer, acabou dando certo e trouxe para o CBLOL. Ele disse que realmente não espera que outros jogadores tragam, porque justamente como o Tai falou, ele que gosta de jogar com o tanque, mas que é um pique que ele considerou forte. O Flamengo tem mais um pique aí no leque. Já mostra assim, pode assustar. Não sei se vai puxar um ban, né, mas... Não, mas é uma escolha forte, tem que ficar ligado, né? Ele tem sua força. Ele tem o Ornn, a Pop, o Galho, são picks do Robô, você né? abre mais ramificações de uma mesma estratégia, né? Eu acho que esse foi o Flamengo mais clássico possível que a gente, né, já viu ao longo dos splits. Se você troca o Galho por Ornn e a Ahri por LeBlanc, que são assassino por assassino e tanque por tanque, e um tanque de follow-up, é basicamente o que eles mais usam. Tipo, engage no Lucy, follow-up no Ornn e um early game forte mid jungle. Então, acho que essa foi a comp mais clássica do Flamengo. Acho que
mostrou quão bem eles jogam nesse estilo. Bom, agora chegou a hora da nossa seleção da semana. Toda segunda-feira aqui no Depois do Nexo, eu, os meus caros amigos casters aqui, os nossos convidados, elegemos os destaques do final de semana em cada rota e também, claro, o craque da semana. Então, começamos a nossa seleção pela rota superior, com ele. Eles já sabem que eles votaram. Weiser, então. Weiser é o Parabéns, jogador da Xixi. rota superior. Tai, tem que ser você. O cara tá numa fase incrível, mecanicamente é muito bom, né? Eu acho que ele é muito bom, ele consegue abrir vantagem na lane por alguns detalhes muito pequenos, que eu acho que tem muito jogador aqui no Brasil que não percebe, que é um minion assim que você vai pegar errado, ou meio que um posicionamento que você tá na lane que você não sabe direito, e ele consegue te punir, consegue trocar bastante dano favorável pra ele, então acho que ele merece, ele é bom. Ele merece, ele é bom. Aí chegou com Riven, chegou com picks diferentes, né, GSTV? Então, conquistou Ele é aí. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Parece ser o jogador top. Vamos agora então pra Selva, que é o Shrimp, caçador da equipe do Flamengo. Leche, se você falar um pouquinho, o Shrimp é embaçado, né? O cara tá em alta faz um tempo já. Sim, o Shrimp, eu acho que é o melhor jungler do CBLOL. Eu não acho que esta semana ele tenha jogado assim tão bem. Acho que o jogo domingo ele jogou bem, mas também não foi um jogo muito bom dele. Já teve jogos muito melhores. E o de sábado acho que foi um jogo ok também. Também acho que não foi um jogo muito bom, mas ele é sempre muito consistente. Às vezes tem assim um jogo ou outro em que trola um bocadinho, mas não é normal. Ranger, é complicado, né? Ele tá sendo o seu nêmesis aí, o seu adversário faz um tempinho já. Vai pros dois lados essa aí, né? O quê? Também o Não, Ranger isso. assassino, Eu ia Shrimp. falar, ele tá levando a melhor, mas tá sendo o Então, nêmesis aí. meu arquirrival mandou bem esse final de semana. Eu acho que... Eu concordo com o Lechase, eu acho que ele não fez nada de excepcional, como normalmente ele faz, ele carrega muito, ele é um cara que, pra mim, é a cara do Flamengo. Eu acho que essa semana foi uma semana ok pra boa, não foi nada demais. Eu acho que ele finalmente superou o trauma de Jarvan, porque depois da final, todos os jogos dele de Jarvan ele tinha mandado bem mal. E esse jogo agora ele mandou bem de Jarvan, então é bom ver ele numa fase boa de novo. Vamos agora então ao jogador da rota do meio. O prêmio aí do melhor vai pro N, que GSTV, como você disse, 2 vezes de Akali, veio bem demais, voltando a ser aquele N que a gente esperava. Eu já achei que você ia dar o prêmio CBLOL pra ele. O jogador revelação, né, do ano passado. Boa. Quem sabe não leva o prêmio CBLOL esse ano. Será? Pode ser um dos indicados, aí tem 8 mais até no mid pra ser indicado. Tá na corrida, né? Tá na Realmente corrida. achei que essa semana dele foi muito boa, senti também que ele mudou, né, o que ele estava jogando até então, acho que a Uppercut de uma forma geral mudou bastante, eles estavam tentando adaptar acho que um pouquinho mais de scaling no jogo deles, ainda trazendo os campeões que eles gostam, o Vladimir pra mim é muito isso, mas agora acho que eles mudaram, então assim, não, vamos jogar o que é mais forte, vamos jogar o early, vamos jogar campeões que começam melhor, e acho que essa Kali vem muito bem. Bom, entre os atiradores, foi acho que o mais difícil para todo mundo decidir aqui, fica com o Alternative, aí atirador do time da Uppercut, Toboco, 2 grandes jogos de Zaya dele. Uma semana muito boa, né? Claro, eu acho legal quando um jogador sabe usar a força de um campeão que está no meta bem para o seu lado, né? Porque às vezes não adianta a Zaya tá forte e o jogador não fazer nada com ela. O Alternative soube usar o 100% da campeã, foi realmente um diferencial dentro das vitórias da Uppercut. E como eu já falei, né, no início do Depois Nexus, é uma equipe que vem muito forte eventualmente para a semifinal. E para fechar então aí o trio da Uppercut, o suporte foi o Damage, então escolhido por todo mundo para fechar essa seleção. Eza, de novo, um final de semana muito bom do Damage, 2 jogos de Rakan, que ele foi bem demais. O Damage, eu acho que a Uppercut quando eles ganham, acho que é porque o Damage joga muito bem, ele joga com esses campeões que começam a teamfight, acho que ele que puxa a responsabilidade, então essa semana o Uppercut mostrou muita força graças ao Damage, com esses, acho que ele soube quando iniciar, acho que ele conseguiu controlar muito bem a equipe dele, então merecido aí. E o craque da semana, o cara que foi o diferencial, acho que o Eza já deu spoiler aí, foi o Damage, GSTV, merecido, como o Eza falou, foi um fim de semana brilhante, acho que ainda mais pelo peso das 2 partidas da Uppercut, uma contra a PEN, confronto direto, depois contra a Kabum lá em cima, jogando bem e vencendo os 2 jogos. É isso aí, acho que principalmente pelo peso, né, dos jogos, de eles estarem nessa luta plena da classificação, e também acho que junto dele o Alternate fez uma grande semana, né? Ele que foi bem criticado nas semanas que não matou ninguém, né? 2 semanas que não matou ninguém, mas o nível voltou e a Uppercut está nessa briga, vai chegar firme nos playoffs. E vai chegar firme também são os palpites de vocês aqui agora para essa próxima semana, semana 10 do CBLOL na tela. CNB contra Team One. Que confronto lá de baixo, GSTV. Desesperados, mais do que nunca. Eu acho que vai dar CNB. CNB, Toboco. Vai T1.
Ranger, Acho que da T1 também. Lechase, Team 1. T1 e Tai. T1. Eza, Também. T1. Olha, Kabum contra Flamengo, GSTV. Isso é 50-50. Quem ganhar, Ganhou. líder. E difícil de tirar. Aham, Eu acho que vai dar Kabum. tá bom. Pode ficar bom. Ranger, essa é pra você a final antecipada? Acho que sim. Acho que a gente já tá cravado em primeiro e segundo, né? Não tem como mudar. Então, acredito que possa ser sim. Grande chance de que seja. Legal. Lechase, seu palpite. Flá. Flá. Tai, Flamengo. Flamengo. Eza, Eita, tá empatado aqui, Tá né? empatado, pelo tá visto. empatado. Ah, eu não queria ser a pessoa que desempatasse. Vou de Cinquentinha. Flamengo. Flamengo Não, também. não. Escolha errada. PEN contra Redemption, GSTV. Bem, Toboco. Bem. Ranger, PEN, com certeza. Lechase. PEN. PEN também, Tai. Bem. INTZ contra Uppercut, GSTV. Confronto direto, 1-1. cara, eu acho que vai dar Up. Da Up, Toboco. Up. Ranger, Up também tá no momento melhor. Eza. Ai, é que eu não sei pra quem eu devo torcer, sabe? Ah, Porque- nesse caso aqui é melhor que a Uppercut vença. Ah, é? É, porque daí vocês vão pro confronto direto contra a NTZ. É melhor que a Uppercut já deslanche, porque É. você pega... Você quer pegar o terceiro ou quarto lugar? Olha, Qualquer um dos dois. tanto faz Então pra mim, pronto. né? Então, cara, sinto muito. Vou de uppercut, então. Não de Uppercut também. Então vamos para agora os jogos do nosso domingão, abrindo com Kabum e PEN. Calma, deixa eu aparecer na tela aí. Tá aí. Boa. Kabum e PEN, Jogo, GSTV. hein? Kabum. Kabum. Toboco. Pode ficar bom. Lechase. Acabou. Tai. Devolve. PEN. Bem. Ai, Ó. que isso? Redemption contra CNB, GSTV. Que isso. Que semana pra É CNB, um né? jogo, é um jogo esse. Que semana pra CNB, né? T1 e Redemption. Só depende deles pra fugir do rebaixamento. Vai dar Redemption. Redemption. Toboco. Acho que a Redemption vai ganhar certo. Ranger. Acho que a Redemption ganha também. Redemption. Lechase. Redemption. Tai. Redemption. Eza. O que é isso? Foi porque eu me senti mal de ter voltado no uppercut. Porque o Tenho, ele voltou na gente. Entendeu? Por isso que eu falei que é Verdade, isso. ele podia devolver, porque é ruim então, pra sim. ele vocês Aí por isso que eu falei vencerem. que isso, eu me senti mal. Aham. Nesse confronto aí, eu vou de CNB. CNB. O único. Voltou na CNB. T1 contra INTZ, GSTV. INTZ. E a NTZ. Ranger. Não sei, acho que a T1 leva. T1. Ó, Lechase. Team 1 também. Eza. NTZ. INTZ. Agora NTZ, agora NTZ. Deu. Flamengo contra Uppercut, GSTV. Flamengo. Toboco. Flamengo, eu acho. Ranger. Tomara a Deus que eu percute. Tomara a Deus que é Uppercut. Tai. Flamengo. Flamengo. Vou de Flamengo também. Vai de Flamengo também. Beleza? Então os palpites finalizados. Lembrando que ainda hoje nós temos circuitão, a última rodada aí, ó. Vivo Cage contra Rensga, Avan contra Falcol e Red contra Pro Gaming. Mas, cara, amigo, só te interromper rapidinho, porque Flamengo e Uppercut pode ser uma semifinal, né? Também. Pode ser uma das semifinais, eu já dando um spoiler aí. É. Não, e lembrando que não é a última semana, temos mais uma só com jogos do sábado, a 11ª semana, então, que ainda pode ter o Pode ter PNTZ. valendo o quarto Vai lugar. ter PNTZ, vamos ver se vai valer o quarto lugar. Vai ou ter. não. O jogo vai acontecer. É o último Sim. jogo ainda. É o Falando- último jogo. Falando sobre o circuitão, nossa senhora, sábado você não desgruda da tela ali pra ver esse PNTZ. Sobre o circuitão, já temos as 4 equipes classificadas, né? Vivo Cage, Red, Pro Gaming e Avan, com as semifinais já decididas também. Tem um favorito aí, Eza? Você que tá... Eu tô acompanhando bastante o CD, acho que o nível dele está muito alto. Possivelmente vai ser Red e Cage na final, mas eu acho que a Cage ainda consegue levar essa grande final aí, mas posso ser que tô zicando, né? Gente, Pode ser, ó, Zica. lembrando a sina do quarto colocado do circuito desafiante, que eu acho que nos últimos 3 splits foi pra final, hein? E seguidos. Então Yeah. por isso que eu falei que eu posso estar zicando. E quem tá em quarto É a Van. é a Van, então. Mas eu acho que nesse split, o time que pode beliscar e que às vezes não estamos tão ligados é Pro Game. Ó, tá, acho que tá todo mundo ligado, desde o primeiro... primeiro... Mas existe um favoritismo grande de Cage e Red. Isso eu concordo. E aí, Ranger, É. concorda com isso aí? Concordo, especialmente porque o elenco da Pro Gaming é um pouco mais inexperiente, então eu acho que tem esse favoritismo mesmo da Cade e da Red. Então você de casa fique de olho, com a rodada vai começar já, beleza? Com Avan e Falcol. Muito obrigado a todos os participantes aqui, tenham uma boa noite, valeu de casa aí você todo que assistiu também, muito obrigado. Quarta-feira às 8 da noite tem League News e sábado, 1 da tarde, voltamos com o CBLOL, semana 10, rodadas decisivas. Valeu, boa noite, tchau, tchau.